Hoje vamos falar sobre política. O cientista político Tiago Valenciano está com a gente. Tiago, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia a todos que nos acompanham novamente aqui na Band. Nós estamos falando sobre alguns conceitos da política. Na semana passada nós falamos sobre um deles, importante para que as pessoas possam entender. Falamos sobre o personalismo político e entendemos, inclusive, que personalismo não necessariamente é um conceito, remete a uma ideia pejorativa. Mas eu tenho a impressão que o tema clientelismo político já chama para algo mais pejorativo, ou não? Chama sim, Ronaldo. Já diria o senador Álvaro Dias, cavaleiro senador Álvaro Dias, que a política é um balcão de negócios, né? Ele sempre fala isso quando ele vai se referir a alguma situação em Brasília, e o Álvaro tem certa razão quando ele fala esse argumento, porque de fato o que as pessoas fazem é uma grande negociação na política. É aquele jogo do finge que me ama e eu finge que acredito, né? Ou seja, o político vai lá pedir o voto para a pessoa na época da eleição e a pessoa diz o seguinte: olha, eu só posso ser o seu cliente se eu tiver algum benefício em troca. É quase que uma relação comercial. E aí o que o eleitor oferece para o político? Oferece justamente a compra do seu voto, ou a aquisição do seu voto. E como que o político vai conseguir adquirir o voto do eleitor? Vai adquirir no sentido de que ele vai comprar o voto com uma cesta básica, com dinheiro mesmo vivo, com um milheiro de tijolo. Hoje dentadura nem se pede mais tanto, né? Dentadura já caiu um pouco de moda, parece que os programas de governo, né, para saúde bucal já deram uma melhorada. Conseguiram resolver parte do problema da população. Então vai conseguir comprar o voto assim com esses instrumentos, né? E até com promessa de cargos depois da eleição, uma indicação dentro da máquina pública, alguma coisa nesse sentido. Então, o eleitor ainda acaba sendo cliente, de certa forma, de um político que tem o que vender. E, ao mesmo tempo, o eleitor também acaba vendendo algo que ele não pode passar para o político. Ou seja, ele promete que vai votar em determinado político, mas chega na hora H ele acaba votando em outro. Então, quer dizer, essa relação clientelista é muito promíscua na política, né? É o jogo da falsidade dos dois lados. É o falso político que está se enganando, achando que possivelmente vai ter o voto daquele eleitor ou vai ter algum ganho político com ele, e é o falso eleitor que está achando que, vendendo seu voto na época da eleição, ele vai conseguir ter algum benefício durante 4 anos. É porque nesse jogo político, o sujeito que, digamos, tem ou conquista o voto com determinadas promessas, depois de conquistado o voto e tendo o mandato, ele vai cuidar de outros interesses, né, Tiago? Vai, e aí, Ronaldo, é interessante que essa prática clientelista vai continuar. Esses dias saiu uma matéria no jornal aqui de Maringá, comentando daqueles, entre aspas, pedintes ou aqueles exploradores profissionais da Câmara Municipal. Isso tem em qualquer parlamento, em qualquer lugar. Sempre tem aquela figurinha carimbada que toda semana vai pedir alguma coisa para o vereador, para o prefeito, para um deputado, para um senador, enfim. E aí o interessante é que se pede de tudo, né? Se pede para pagar uma conta de água, de luz, de telefone, até mesmo vale motel, daqui uns dias o pessoal deve estar pedindo, né? E o interessante, Ronaldo, é que aí vira um verdadeiro troca-troca, né? E aí quem acaba saindo com a gozação na cara, né? Nada contra o motel, mas quem acaba saindo somos nós, né? Que acaba levando uma situação que as pessoas pedem, não conseguem possivelmente isso que elas pedem em troca, o político acaba concedendo, e aí esse profissional que acaba utilizando essa prática clientelista, ele sabe que ali tem, e toda semana ele vai passar ali conseguindo novamente esse benefício que, ora, ele é muito pontual, né? Um benefício que é muito focado. Ou seja, ele conseguiu sua consulta médica, conseguiu pagar sua luz, seu telefone, conseguiu o Vale Motel, depois que acabou tudo, cada um vai para o seu lado e pronto, acabou. Então, quer dizer, o político ele acaba também sendo refém disso, muitas vezes com medo de dizer um não. E nessas horas, a classe política precisava dar o exemplo, e o eleitor também. Essa relação clientelista, né, do empresário do voto e do cliente que acaba adquirindo o voto ou sendo comprado por esse empresário, também precisa acabar, né? O clientelismo está, então, diretamente relacionado ao político, mas nós não podemos ignorar que quem alimenta o clientelismo é o eleitor. Com certeza, Ronaldo. Quem vai alimentar vai ser o eleitor, né? Ele que precisa mais, é ele que vai buscar esse tipo de relação, muitas vezes sem entender de fato o que é a política, né? A política não é essa relação do toma lá da cá, da clientela de favores imediatos.
mas sim deveria ser um processo de constante aprimoramento da sociedade, né? Quer dizer, o eleitor precisava enxergar mais a atribuição de cada cargo de cada político, né? Ou seja, o que o político faz, o que ele pode oferecer de instrumentos, o que o Estado pode explicar para as pessoas em relação daquilo que ela procura, e aí essa relação poderia ir diminuindo aos poucos, né? Ou seja, falar do cliente político e falar do cliente eleitor é uma relação que a gente tem que ir desconstruindo aos poucos, para que o eleitor possa ter mais consciência do seu voto e saber que essa relação ela passa e o mandato do político não. Ele fica ali 4 anos, pode ser renovado por mais 4, pode ser renovado por 12, 16, 20, quer dizer, vão se trocar os clientes. Se perpetuam, né? Sim, vai se trocar os clientes, mas a prática daquele político vai continuar a mesma, não vai mudar em nada. Tiago, quando a gente fala em clientelismo, parece que estamos falando mais especificamente de um eleitor ou de eleitores pensados como sujeitos individuais. Mas nós temos essa prática clientelista na relação, por exemplo, entre político e empresários, né? Determinados segmentos também fazem uso desses favores que os políticos acabam fornecendo, conseguindo para essas empresas, o que acaba criando, inclusive, relações muito mais viciadas. O que nós estamos vendo agora na Operação Lava Jato é um exemplo disso, e claro, inclusive com grandes volumes de recursos. Sim, é bem lembrado, Ronaldo, falar dos grandes clientes, né? A gente só falou das pequenas empresas agora, mas a gente tem as grandes também. Nesse caso da Lava Jato é bem claro, né? Não raras vezes, né? A gente tem literatura disponível comentando isso, de casos recentes do Brasil, de políticos que pedem determinada quantia financeira para conseguir votar a aprovação de um loteamento, em casos menores, ou esse caso da Lava Jato para favorecer empresas que estão ligadas diretamente ao governo. Ou seja, a relação do político empresário ela é uma relação quase que fundamental para que a máquina política caminhe por si só. Ronaldo, é inadmissível a gente pensar que um deputado hoje no Brasil, um deputado federal, de qualquer estado que seja, vai empregar de 3 a 5 ou até mesmo 10 milhões de reais para conseguir ser eleito deputado. Um salário que depois, ao longo de 4 anos, um subsídio, ele não vai conseguir recuperar nem metade, não repõe. É uma conta que não fecha, né? Aquela empresa que já nasceu quebrada. Então, quer dizer, de onde vem esse dinheiro? Como é que ele consegue financiar a sua campanha? Quais são os empresários? Por isso que é importante a gente sempre tá de olho nos portais de transparência da Justiça Eleitoral, que deixa claro todas as doações empresariais que eram permitidas e agora não são mais, é somente por pessoa física nas eleições. É importante a gente ficar de olho depois na prestação de contas dos políticos e principalmente ao longo dos mandatos, para que essa relação do cliente, empresário e político, ela acabe se terminando ou caindo aos poucos, né? Para quem está acompanhando a gente, uma conta simples, né? Hoje um deputado vai ter uma renda em 4 anos acumulada de cerca de R$1.200.000, aproximadamente, R$1.200.000. Se você imaginar que às vezes nós temos deputados que para conquistar o voto gastam 5 milhões, 10 milhões, é isso que você falou, essa conta não fecha. Tem hora que a gente precisa ficar de olho, né? Porque a conta não vai fechar mesmo, né? Ou seja, o deputado não vai deixar de comer, se alimentar, fazer suas coisas no dia a dia para poder pagar as contas de campanha, porque é inimaginável. Então, essa relação cliente-empresário, e a Lava Jato é prova disso para a gente, precisa ser revista. Já foi melhorada muito na eleição passada com a proibição da doação de empresas, de pessoa jurídica para as eleições. A gente quase não teve eleição, né? Esse sentimento pairava um pouco nas cidades, né? Parece que não teve eleição, alguma coisa assim, porque de fato o poderio de compra de votos ou de negociações que os políticos tinham, não a maioria, né? Mas alguns, a boa parte, diminuiu por conta dessa mudança na legislação eleitoral, ou seja, o jogo ficou mais equilibrado e aí aos poucos a gente tem a chance, implementando novas práticas políticas, fazendo aquilo que eu chamo de educação política para a população, para a gente conseguir aos poucos diminuir esse tipo de prática. Tudo começa mesmo com essa consciência, né, de todos nós. Me parece que é algo que a gente tem repetido, né? Aquilo que acontece em Brasília, em Curitiba e até na política local é reflexo das nossas práticas como sociedade.
Assim, Ronaldo, e da prática de fiscalizar, de acompanhar, né, de ver como que as coisas estão acontecendo na cidade. Eu sempre digo que o melhor local para iniciação política, para conhecer política, é o parlamento, né? Ali que acontecem as discussões, ali que a cidade politicamente caminha. E hoje tem a primeira reunião da Câmara Municipal, né, às 16 horas, é a oportunidade para as pessoas começarem a acompanhar isso pela internet, nem que seja, né, ali no trabalho, ler depois, pesquisar a pauta, ver aquilo que aconteceu, para que a educação política comece a acontecer com todos nós, né? A responsabilidade nossa não acabou nas eleições de outubro do ano passado, mas sim começou ali para que durante os próximos 4 anos a gente fique mais de olho naquilo que os políticos têm feito. Acompanha hoje, né, pelas redes sociais, boa parte dos políticos também estão nas redes, dá para cobrar por ali, para questionar, né, para discutir as ações. Isso coloca, digamos, o cidadão inserido na política, mas precisa ter um pouco de disposição de fazer isso no dia a dia. Nem que seja um pouquinho, né? Às vezes deixar aquele grupo do WhatsApp da família de lado e dar uma olhada ali na rede social do político já ajuda um pouco, né? Nem que seja um pouquinho, dar um pouco de atenção na semana. Ler o Jornal do Dia já ajuda muito para que as pessoas comecem a acompanhar mais a política e diminuir cada vez mais essa relação de cliente e empresário da política. Tiago, valeu pela conversa. Valeu, Ronaldo, e semana que vem, se tudo der certo, a gente está aqui de volta. Esse Tiago Valenciano falou com a gente um pouco mais sobre política. Clientelismo político foi o tema de hoje. Acho que deu para você entender, e não apenas entender, né? Perceber o quanto é importante uma mudança de atitude nossa, né? Nós, eleitores, cidadãos, precisamos mudar a nossa relação com os políticos e também ter esse olhar mais atento à prática política.